Oi, pessoal, vamos começar mais um vlog aqui no canal, um vlog da semana de leitura. Hoje é segunda-feira e para começar já vou compartilhar com vocês as leituras que eu tô fazendo no momento, né? Eu tô com alguns livros em andamento. Eu estou lendo o Outlive, né, que é aquele livro um pouco mais técnico, né, mais científico, sobre saúde. Também estou lendo Jane Eyre, da nossa leitura conjunta. Já foi a primeira parte, né, a primeira discussão no grupo. Tá bem bacana a leitura, mas a gente ainda tá no início. E eu peguei pra ler também aqui no Kindle, não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo arrumar melhor. Aqui, vamos ver. A Aurora, da autora Vitória Souza, é uma ficção cristã nacional. E, gente, eu tô curtindo muito, tá? Eu tô com outras leituras na frente, na verdade, mas eu dei uma interrompida. Tô lendo Meia Dama, Seu Amado, Seu Senhor, eu acho. Mas eu tô gostando bastante de Aurora. Eu tô bem no início ainda, mas já é aquela leitura, sabe? Que você quer ler o próximo capítulo. E os capítulos são curtos e tá sendo bem interessante. Aqui a gente tem um mundo após uma grande pandemia que destruiu o mundo. E daí ele é dividido agora em áreas, né? Em quem trabalha na terra, em quem trabalha fazendo armamento, em quem trabalha com tecnologia e tudo mais. E tá sendo muito interessante, assim, eu tô gostando bastante. E é isso, gente, bora acompanhar essa semana. Gente, antes de continuar esse vlog, eu vou deixar vocês com algumas imagens do outro vlog que eu fiz, mas que acabou desandando. Eu esqueci de gravar o resto e é isso, mas eu acho que estão legais, né? De um passeio que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul não, em São José dos Pinhais, desculpa, no Paraná, num Vale dos Vinhedos com a minha família, que foi bem bacana. Vou deixar algumas imagens para vocês e também um pouco da minha coleção de selos, né? Meu pai é filatelista e eu tô entrando nesse universo e estou colecionando o quê? Selos de literatura, selos de autores. E eu vou mostrar para vocês nesse vlog também. Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que chegou aqui pra mim, que eu tô apaixonada demais. Já comentei em outros vídeos até, que o meu pai, ele é filatelista, ele é colecionador de selos. E eu tô aprendendo com ele sobre essa arte, sobre esse universo, e resolvi criar a minha própria coleção de selos. E daí a coleção que eu estou criando é com base na literatura, né? É uma coleção voltada para livros, autores. E o meu pai tem um colega que é português, né, que mora em Portugal, e que mandou para ele alguns selos de Luís de Camões, para mim no caso, e que mandou também o livro. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar bem em detalhes, tá? Vou filmar bem pertinho para vocês, mas só quero mostrar antes aqui um livro de Luís de Camões, versos e algumas prosas de Luís de Camões. Original, não é mesmo, meu povo? E é uma edição comemorativa do Dia de Camões e das Comunidades Portuguesas de 10 de junho de 1977.
Agora eu tô indo treinar. Eu cheguei em casa, arrumei algumas coisas, gravei vídeo e agora é hora de treinar um pouquinho. Estou aqui descabelada, né? Pós CrossFit. Hoje foi tenso, gente. Hoje tinha um exercício na parte ali de skill, de força, que era pra fortalecer a lombar e o abdômen. Então, nem era de pegar peso, nem nada. Você deitava numa caixa e meio que fazia um abdominal ao contrário. Mais ou menos isso. E eu fiquei muito tonta. Eu tenho esse problema, assim, não sei se é uma labirintite, o que é. Como se me baixasse a pressão, eu fico enjoada. Nossa, e o treino não rendeu praticamente nada, mas ainda concluí. Tinha burpee no treino, daí em vez de burpee eu fiz a bike pra não ficar pulando, né? Porque senão eu não ia nem conseguir terminar, mas terminei. Melhor feito do que perfeito, não é mesmo? Pelo menos eu fiz, pelo menos eu não desisti, não larguei tudo e fui embora, então fiz no meu limite, mas fiz. E agora eu vou tomar banho, preparar minha janta e eu pretendo assistir alguma coisa enquanto eu janto e depois ler. O foco da noite é ler. Eu tenho vídeo pra editar, mas eu acho que eu vou editar amanhã. E eu quero ler porque eu preciso ler Jane Eyre, os capítulos, né, de hoje. E daí eu quero ver se eu pego Outlive ou eu vou pro Kindle de novo, porque eu tô bem empolgada com a Aurora. Ainda não decidi, mas esse é o cronograma da noite. Gente, eu já tô aqui no meu trabalho, já vou começar a trabalhar, bater o ponto, né, e trabalhar. Mas para atualizar vocês, eu estou no capítulo 17 de Aurora, 20%. E tá sendo incrível, porque agora eles saíram nessa missão para hackear os computadores, porque eles precisam tanto achar a cura quanto expor algumas coisas, então algumas falcatruas e tudo mais, né, para conseguir essa revolução. Então tá sendo muito incrível essa leitura mesmo, assim, é o tipo de livro que eu tô devorando, e fazia tempo que eu não li um livro assim. E também tô lendo Jane Eyre, né? A gente já tá no capítulo 20, se eu não me engano, 21 eu parei. A vida dela ali na casa, né? Agora um romance e tudo mais, da parte dela por enquanto. E também eu tô lendo Outlive e li mais um pouco ontem. E tá bem interessante, apesar de bem difícil às vezes de entender algumas coisas, mas é uma leitura que tá sendo bem interessante. Agora é isso, bora trabalhar e depois a gente conversa mais. Gente, vamos atualizar vocês nesse vlog, né? Eu filmei um pouquinho hoje de manhã, mas assim, muito brevemente, eu acabei até me atrasando pra trabalhar, então não consegui falar com vocês no primeiro horário ali.
mas para vocês entenderem um pouquinho a rotina que eu estou tentando criar, na verdade, que é de levantar mais cedo, ter o meu momento de oração, meu momento de leitura da palavra, depois me arrumar, organizar as coisas, a comida minha, do meu marido, enfim, e ir trabalhar. Eu saio bem cedo pro trabalho, eu saio por volta das 6h30, então eu pego só às 8 no trabalho, mas eu moro um pouquinho distante, né, os bairros são um pouquinho longes, e se eu vou mais cedo, eu chego cedo lá, eu chego por volta das 7, eu chego 7h10, por aí, mas se eu sair mais tarde, aí eu me atraso por conta do trânsito, sabe? Então, principalmente quando eu vou com o meu pai, que ele me dá carona, a gente sai geralmente 6h30, 6h40. Quando eu vou com o meu marido, daí eu saio um pouquinho mais tarde, perto das 7, 7h05, mas não muito além disso. Então, de manhã acaba sendo bem corrida essa horinha da manhã, né? Mas eu tô tentando me organizar, levantar mais cedo. Essa semana eu comecei a levantar às 5h15 e tem funcionado super bem, porque o que é que acontece? Quando eu acabo ficando na preguiça e levantando ali 6 horas, faltando meia hora pra sair, eu não consigo me arrumar direito, eu não consigo tomar café, e principalmente acabo negligenciando o meu momento de devocional. E daí, o dia não flui bem, e depois aí eu acabo não fazendo durante o dia. Então assim, eu tava negligenciando algo que pra mim é muito importante, é primordial, que é esse momento com Deus. Então eu entendi que eu acordando mais cedo eu consigo ter esses momentos com mais qualidade, sem correria, e pra mim tem funcionado, como eu falei, eu tô tentando fazer isso essa semana e tem funcionado super bem. Claro que eu vou dormir mais cedo também, né, eu durmo por volta das 9h30, 10 horas no máximo, às vezes um pouquinho antes, mas levantar um pouco mais cedo, porque daí eu acordo tranquila, aí eu consigo ter um momento de oração, depois ali da leitura da palavra. Eu mostrei pra vocês também, eu acho, a nossa lição da escola dominical. Eu sou professora dos jovens, eu dou aula na escola dominical desde os 16 anos, eu comecei dando aula para crianças, depois para adolescentes, enfim, agora eu tô na lição dos jovens, e esse próximo domingo é o meu domingo de dar aula, e é a lição 8, Filhos e Herdeiros. A gente está estudando sobre Gálatas, sobre a carta de Gálatas, e tá sendo bem bacana. Então, né, eu já estudei a lição, mas dei mais uma olhada, a gente acaba estudando mais profundamente, né, e tem um momento ali de ler a Bíblia. E mesmo assim, daí depois eu vou me arrumar, né, e quando eu tomo café, daí eu tomo café e vou pro trabalho. E mesmo assim, foi só parar pra filmar um pouquinho e já saí quase sem conseguir tomar café. É incrível, às vezes a gente acha que filmar é super rápido, mas não é, demora um pouquinho. Então, foi basicamente isso. Daí hoje tava chovendo, tava um dia bem feinho, com chuva, bem nublado, bem fechado, mas agora deu uma mudada. Eu tô olhando pra janela, por isso que eu tô falando pra vocês, assim. Ele ainda tá um dia meio nublado, mas o sol voltou a aparecer, tá? Aquele dia nublado com sol, não sei se vocês sabem. Então mudou completamente o dia, assim, em poucas horas. Mudou completamente de um dia extremamente fechado, com chuva, pra um dia meio nublado, meio sol, mas bem agradável. E é isso, essa foi a minha manhã e eu continuei, eu levei o Kindle, então eu li a Aurora no serviço, tá bem interessante a Aurora. Só pra contextualizar vocês, eu não sei se eu fiz isso nesse vídeo ainda, a Aurora a gente vai ter isso eu sei que eu já falei, né, a gente vai ter um mundo pós-apocalíptico, de uma doença, uma pandemia que matou muita gente, e criou basicamente um novo mundo, né? Um novo universo que é comandado por um grupo e que é dividido em áreas, né? Em grupos de pessoas que trabalham com a agricultura, com a tecnologia, enfim. E eles são separados assim, mas é uma vida bem distante do que a gente tem hoje, né? Então é engraçado como eles fazem algumas referências a como era o mundo antes, que é a nossa realidade hoje, assim, é parar pra pensar num mundo onde nada disso mais existe. E tá sendo bem interessante porque tem esse vírus, Lalunavírus, acho que é isso, eu não lembro agora o nome certinho, mas Lanula-vírus, sei lá, alguma coisa parecida. E ele é extremamente mortal, mas uma garota descobre que é imune. A Halsey, ela descobre que ela é imune da pior forma, assim, ela começa o livro já com isso, assim, ela é condenada à morte por uma coisa totalmente idiota, né, que dá pra ver como quem tem poder manda e pronto, né. E quando ela é condenada à morte, ela é condenada com esse vírus, né, a ser colocado esse vírus nela, porque o vírus ele age muito rápido e mata a pessoa. Só que ela não morre, né, ela acaba sobrevivendo.
E daí nós temos esse outro grupo que meio que forasteiro, assim, sabe? E eles tentam pegar essas pessoas que são mortas e fazer um velório para elas, para ainda ter aquele quê de humanidade. E daí quando o outro personagem, o Lorian, vai lá para buscar esse corpo da Halsey, ele descobre que ela tá viva, e daí descobre que ela é imune. E o grupo deles entende que é o momento, né, o líder deles entende de realmente buscar uma cura e também revelar todos os podres, todas as falcatruas, tudo que vem acontecendo. Então, eles para isso precisam de algumas coisas, né? Agora eles estão nessa missão de ir em busca dos outros computadores, dessas outras tribos, digamos assim, não é uma tribo, né? Mas enfim, essas comunidades, para conseguir expor tudo e também, ao mesmo tempo, levar ela para que uma cura possa ser talvez encontrada. E eles estão nessa jornada e tem personagens muito incríveis. E é muito legal essa dinâmica deles, tudo, e deixa você ansioso e aflito. Tá sendo bem interessante essa leitura, tô gostando muito, e é uma ficção cristã, e isso pra mim, assim, tem sido sensacional. E até porque você acaba pegando algumas referências, sabe, que é muito legal. E a Vitória Souza, que é a autora de Aurora, ela é a autora do livro que eu comprei também, que eu mostrei no unboxing, que foi ao ar na quarta, que é Círculos Não São Infinitos. E eu tô bem curiosa pra essa leitura também, então assim, gostei muito, muito da escrita dela mesmo, bem diferente, bem envolvente, tá sendo sensacional. E daí eu tô lendo Outlive também, e estamos lendo Jane Eyre. Eu tenho outras leituras pra fazer, mas por enquanto eu tô nessas 3. E na Bíblia, que por sinal eu terminei hoje de manhã, eu não sei se eu anotei lá na minha listinha, mas eu terminei Oséias hoje de manhã e vou começar Joel. E Oséias é bem curtinho, na verdade, ele tem 14 capítulos, mas não é muito longo. E é bem interessante, eu vou ler o último versículo de Oséias aqui, ó, 14, versículo 9. Quem é sábio? Aquele que considerar essas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos, os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Que é o finalzinho. Oséias tem, né, várias profecias ali para o povo de Israel, tanto de repreensão, como ao mesmo tempo Deus mostrando que ainda ama aquele povo, que quer cuidar daquele povo, que quer que o povo volte para ele. E é um livro bem bonito, tem várias profecias bem fortes, e no final ainda fala dessa questão de ser sábio é dar atenção à palavra de Deus, é dar atenção aos conselhos divinos. E é sensacional. E daí eu vou entrar em Joel, então tô bem ansiosa pro próximo livro, até porque eu tô lendo de novo, eu já li uma vez a Bíblia toda, mas eu tô lendo de novo, só que eu fiz ela meio que por partes, então assim, eu já li o Novo Testamento todo, e o Antigo Testamento, que é onde eu tô agora, eu tô em partes, eu tô em Segundo Crônicas, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se é isso. Isso, eu tô em Segundo Crônicas, no capítulo 8, no capítulo 9, ó, a rainha de Sabá visita Salomão, visita icônica, né, que ele mostra tudo do reino, aquela coisa toda. Então eu tô lendo Segundo Crônicas e vou começar Joel. Só que eu já li Salmos, a partir de Salmos. Então eu já li... Então aqui, vamos ver quantos livros faltam para mostrar para vocês. Eu já li Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, né? E daí eu tô lá nos profetas menores agora. Oséias e agora Joel. Então, vou mostrar aqui pra vocês, pra ficar mais fácil de entender quantos livros faltam pra eu terminar a Bíblia. Então, falta Esdras, Neemias, Esther e Jó nessa primeira parte. 4 livros. E ainda do Antigo Testamento, mas agora partindo pros profetas, né? Já li Oséias e eu já li Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né, Cânticos dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Então, aqui falta um pouquinho mais, ó. Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Só que os livros dos profetas menores, eles têm um motivo para ser chamado de livros dos profetas menores. Não é por causa do tamanho deles, mas é por causa do tamanho do livro que eles deixaram. São livros mais curtos. Quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo para vocês bem prático. Se a gente pegar, por exemplo, Joel,
Joel tem 1, 2, 3 capítulos. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é onde eu vou começar. Ai, bati no microfone, né? Mas vamos lá. Joel, ele é isso aqui, vira a página, mais uma página e acabou, já começa Amós. Tá vendo? É bem curtinho. E daí, se eu for pegar, por exemplo, Jeremias, vou pegar Jeremias que eu já abri aqui. Jeremias tem 52 capítulos. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Tem 52 capítulos. Então, por isso são profetas maiores e menores. E então, acredito que essa parte, apesar de ter mais livros, também seja bem curtinho de ler. Isso está sendo bem incrível. Eu vou finalizar a minha leitura da Bíblia pela segunda vez completa. E como a Bíblia é uma fonte inesgotável, a palavra viva de Deus, é Ele conversando com a gente, assim que eu terminar eu quero começar de novo, né? Mas eu quero fazer uma leitura diferente. Eu ainda tenho que achar bem certinho como que eu vou fazer, essa forma que eu vou fazer, mas eu quero ler ela de forma cronológica. E a forma cronológica não é necessariamente a forma em que os livros foram organizados. Então, eu quero achar bem certinho como é que é a forma cronológica da leitura, e daí provavelmente eu vou ler aqui, e assim por diante, e acho que vai ser também uma forma nova de ler a Bíblia bem interessante. Tô bem ansiosa para finalizar essa leitura, para começar de novo nessa forma, sabe? Lendo por ordem cronológica e realmente estudando, analisando, né? Porque não adianta só a gente pegar a Bíblia e sair lendo como se fosse um livro qualquer, porque não é. É uma palavra viva, que fala com a gente, que nos orienta, que nos exorta. Então é preciso também entender o contexto histórico, entender o que se aplicava naquela época, o que se aplica hoje, o contexto geral, enfim. Tô bem ansiosa para finalizar essa parte e depois fazer essa leitura cronológica. Gente, eu quase me atrasei para ir treinar. Vou sair correndo agora para treinar, porque eu gravei agora para vocês e daí na sequência eu fui gravar um vídeo de resenha, mas uma resenha que foi mais trazendo, acho, pra nossa vida prática, não sei, uma resenha diferente de um livro daqueles assim, ó, que dá um tapa na cara atrás do outro, que fala pra gente acordar pra vida. Então, vai sair na quarta-feira esse vídeo resenha, então fiquem ligados, porque eu acho que ficou bem bom o conteúdo, tô bem empolgada, mas assim, eu saí a falar, e é 3h30, o treino é às 4 e eu tenho que ir voando. Então é isso. Depois a gente se fala de novo. É assim que a gente termina um treino de crossfit. Toda vermelha e suada. Gente, vamos encerrar esse vlog. Eu cheguei em casa do treino agora, eu tô ainda meio vermelha e meio bagunçadinha, tentei arrumar, mas assim, se eu não gravasse agora, não ia dar tempo de editar e soltar no sábado, então é o que temos pra hoje. Como eu falei, eu cheguei do treino agora e vamos atualizar vocês das leituras. Eu tô ainda nesta criatura que já está comigo há 1 mês e meio, Outlive. Eu tô na página 260, ainda falta bastante para ler, deixa eu olhar aqui, porque aqui são muitas referências, né? Mas faltam pelo menos mais 200 páginas. Um pouquinho menos de 200 páginas, faltam isso aqui, né, pra gente terminar esse livro. Eu quero terminar ele ainda em agosto, mas não vou terminar ele antes do vlog, né? Então, é isso, ainda estou lendo, tá sendo bem interessante, ele fala bastante sobre tanto alimentação, quanto fazer exercícios físicos, a importância disso e de tratar o nosso corpo, né, antes que a doença apareça, e não tratar só a doença depois que ela já aparecer, enfim. Mas é um livro, como eu falei pra vocês, que ele é um pouquinho mais denso, ele é um pouquinho mais técnico, por mais que ele tente falar com pessoas leigas que não são da área da saúde, eu ainda sinto ele fluir de uma forma um pouco mais devagar, porque tem que ter aquela atenção especial. Então, eu pretendo terminar nesse mês, ainda tem mais uma semana, porém, não vai ser nesse vlog, mas quando eu terminar eu quero fazer um vídeo específico dele. E daí, nós temos Jane Eyre. Nós estamos lendo Jane Eyre na nossa leitura conjunta. Agora, no domingo, tem a segunda discussão. Depois a gente tem mais uma semana também para finalizar ele, porque ele também
termina essa leitura em agosto, no finalzinho ali de agosto, ele já tá bem marcadinho, e agora eu estou no capítulo, deixa eu pegar aqui pra vocês, no capítulo 20, eu preciso também dar uma corridinha nessa leitura, pra nossa discussão no final de semana, eu tenho que ler mais 7 ou 8 capítulos, mas tá sendo uma leitura bem interessante, também depois eu quero fazer resenha dele. É a primeira vez que eu tô lendo Jane Eyre, é um clássico, e eu sei que ele é o favorito da vida, assim, de muita gente, e está sendo bem interessante conhecer a Jane. A gente começa o livro, vou falar um pouquinho rapidamente dele, com a primeira infância dela, né, ela é órfã de pai e de mãe, e foi criada, né, pelos tios, mas na verdade tá sendo criada pela tia, que não é parente de sangue mesmo dela. O tio, que era parente de sangue, faleceu, e ele diz pra esposa antes de falecer que ela tem que cuidar da Jane como se fosse filha dela, como os outros filhos que eles têm. Mas a realidade é outra, e ela tem a Jane como um verdadeiro peso. Você vê que ela não entende a menina, que ela não gosta da menina, que ela vê como um estorvo, realmente. E a Jane sofre muito, muito nessa primeira infância, até que ela vai para um colégio interno, um colégio de caridade, e lá ela vai desabrochando de certa forma, ainda tem sofrimentos, mas ela vai aprendendo sobre a vida e como as pessoas podem ser boas, como as pessoas podem ser justas, como também as pessoas podem ser más, enfim. E essa fase da escola é muito interessante ali, ela trata o início, né, uma parte da vida dela na escola, porque esse livro ele é como se fosse uma autobiografia, é a Jane contando pra gente a vida dela. Em alguns momentos ela até diz assim, olha, leitora, foi isso, entendeu? E agora vamos pular um pouquinho, porque senão eu vou ficar enrolando muito. Não nessa linguagem, mas é basicamente isso, é muito interessante. A forma como a autora, ela usou ali a Jane como se ela realmente fosse uma pessoa escrevendo a sua biografia. E tá sendo bem, bem incrível. E agora ela já tá na fase adulta, ela tá na casa do Mr. Rochester, se eu não me engano o nome dele, que ela trabalha cuidando da protegida desse homem, né, desse rico. E ela trabalha cuidando dessa criança, mas agora ela conhece esse dono da casa e acaba se envolvendo ali, sentindo algo pela primeira vez, né, de uma forma romântica, e tá sendo bem interessante, assim, essa leitura também. Hoje à noite, provavelmente, terminando de gravar, eu vou editar esse nosso vlog, e depois eu quero ler esse livro porque eu preciso correr para a discussão no domingo. E como nem tudo são livros começados e não terminados, eu finalizei Aurora, esse livro eu li no Kindle Unlimited, e gente, super dica, tá? Quem tem aí a assinatura do Kindle Unlimited, leia Aurora. É o que eu tenho a dizer pra vocês, assim, ó, leiam Aurora. Eu ia falar, fazer a resenha desse livro nesse vlog, mas esse livro, ele é tão bom, que ele merece um vídeo só dele, um vídeo resenha só dele, e é o que eu vou fazer. Porque assim, eu já tava falando pra vocês que eu estava amando essa leitura, que essa leitura tinha me prendido demais, tava gostando muito, mas assim, ó, de uma certa parte pra frente, mais da metade pra frente, ele deu umas reviravoltas, e ele ficou ainda mais interessante, se é que isso era possível, ele ficou ainda mais emocionante, assim, uma obra-prima que eu fiquei impressionada, tá? É uma distopia nacional e cristã. É maravilhoso, de verdade, eu fiquei impressionada com a qualidade e eu preciso gravar um vídeo só dele, então eu não vou fazer a resenha de Aurora nesse vlog, mas eu terminei de ler e em breve, bem breve, tá, eu quero gravar logo, enquanto tudo tá bem fresquinho na minha mente, eu vou ter um vídeo, vai ter um vídeo aqui no canal específico de Aurora, mas assim, se você tem Kindle Unlimited, já se prepara e pega esse livro. E mesmo assim, fica de olho se ele já não tá na promoção, porque vai ter promoção aí esses dias, então fica de olho e baixa a Aurora. Ou se você puder comprar o livro físico, né, eu vou deixar aqui embaixo. Eu inclusive quero, tá? Quero comprar o livro físico porque assim, não dá. O livro é muito bom, então, e é muito bonito, assim, pelo próprio Kindle dá pra ver que a edição é bem caprichada, então eu quero comprar o livro físico. E é isso, gente, esse é o nosso vlog, uma leitura terminada, 2 aí em andamento, e um pouco da semana e de outros dias, né, é um vlog meio
picadinho, mas eu espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra, é claro, no próximo vídeo e também nas redes sociais. Tem um vídeo resenha que vai sair na quarta-feira, que tá bem especial, tá? É de um livro que traz muitos ensinamentos pra gente, pra nossa vida prática, para que a gente possa alcançar a excelência nas coisas que a gente quer e nas coisas que a gente se propõe. Então, assim, fiquem ligados, porque quarta-feira vai ter uma resenha bem especial. E depois, né, em breve já vai ter a resenha também de Aurora. Então, fiquem por aqui, porque tem muito conteúdo bom e especial, pensado com muito carinho pra vocês, vindo por aí. Um beijão a todos! Fiquem com Deus e até a próxima!